Meus irmãos, domingo passado, nós começamos aqui uma série de pregações chamada Vozes Proféticas, que fazia essa pergunta: o que arde em seu coração? E a conclusão que nós tivemos aqui no final da pregação foi que todos nós somos profetas, de que Deus usa todos nós como voz profética, de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda carne, e não tem voz profética apenas o pastor ou os líderes, não, que todos nós temos o Espírito Santo de Deus e somos ministros. Deus quer nos usar cada um de nós, a partir do nosso coração quebrantado, nosso coração que arde por algo. Às vezes Deus usa uma dor, foi isso que eu falei domingo passado? Às vezes Deus nos mostra uma dor que não é nossa, mas nos faz chorar por essa dor, nos faz sentir e arder o nosso coração por isso. E eu falei, no final da minha pregação, que essa série não ia ser continuada por mim, mas de que nós teríamos 4 pessoas de nossa igreja que estariam partilhando essa mensagem e compartilhando a sua voz profética, compartilhando aquilo que arde no coração delas. Hoje pela manhã o Emílio falou, hoje à noite o Cláudio vai estar falando. No próximo domingo teremos 2 mulheres, uma de manhã e outra à noite, que estarão aqui partilhando daquilo que arde no coração delas, compartilhando essa voz profética. Eu queria chamar o Cláudio aqui à frente. O Cláudio vai estar partilhando sua voz profética aqui hoje. E o Cláudio, muitas pessoas aqui já conhecem, mas o Cláudio, ele trabalha... Tu é vendedor, é vendedor? Coordenador de vendas. Cláudio é coordenador de vendas de uma gráfica chamada Gráfica Santa Marta, trabalha nessa gráfica há 23 anos, já foi, a gente já acompanhou aqui de perto, várias vezes recebendo prêmio de venda, foi transferido para cá, para cuidar do mercado aqui, se destacou nesse mercado aqui. Cláudio é casado com a Valesca, tem 2 filhos, Samuel e a Camilinha, 2 presentes de Deus, 2 adolescentes, 2 filhos, e o Cláudio vai estar hoje aqui, como Cláudio, compartilhando aquilo que arde no coração dele, aquilo que é voz profética no coração dele. E que Deus lhe abençoe, meu irmão, grandemente nisso. Vocês não sabem a dificuldade que foi de receber de dizer sim a esse convite. A luta traçada no meu coração para dizer sim, mas quando eu percebi que eram os 15 anos da Candeias, uma data festiva, uma data comemorativa, e que podendo a Candeias escolher uma banda famosa, um pregador famoso para estar aqui falando, escolhe pessoas no meio da congregação, no meio do seu povo, com vozes proféticas, isso fala muito sobre essa igreja. Como o pastor disse, isso mostra que não é o pastor o profeta dessa igreja, mas que somos todos nós, e eu e você temos essas vozes proféticas. Cada um de nós tem uma voz profética para falar para alguém. Mas o que me convenceu mesmo a estar aqui hoje à noite foi que na reunião do staff, uma irmãzinha levantou a mão e disse: Cláudio, o que é isso? Que medo é esse? Aceita esse convite. A Bíblia diz... E aí eu pensei que ela ia dizer, a Bíblia diz, ser forte e corajoso, não te enviei eu. Essa era a minha expectativa. Mas a realidade é que ela disse, a Bíblia diz que Deus falou através de um jumento, Ele não vai falar por meio da tua vida, homem. Aceita logo esse convite. Aí eu disse, Deus tirou o jumentinho lá da Paraíba para trazer para aqui para o Ceará e falar para vocês hoje à noite. E nessa nossa conversa de hoje à noite, eu quero começar fazendo uma pergunta bem simples para você. Você é capaz de citar um pecado seu? Todos nós somos pecadores, sim ou não? Todos nós temos pecados. Você é capaz de citar um único pecado seu? Eu sou o primeiro da fila. Eu posso citar não só um, como posso citar 2, 3, 4, fazer uma lista dos meus pecados aqui. E há 2 tipos de pecados. Pecado revelado, aquele que a gente olha logo de cara e entende que é pecado, e pecado oculto, aquele que muitas vezes nós mesmos nem sabemos que temos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 8,
conta a história de dois grupos religiosos que levaram até Jesus a mulher adúltera. E chegaram até Jesus e disseram: Senhor, essa mulher é adúltera. E a lei de Moisés diz para apredejar essa mulher. E o Senhor? O que é que o Senhor diz? E Jesus então se inclinou e começou a escrever no chão. Aqueles homens, angustiados e incomodados com o silêncio de Jesus, perguntou novamente: Senhor, encontramos essa mulher em pecado. Ela é adúltera. A lei de Moisés diz para apredejar. E o Senhor? O que é que o Senhor diz? Jesus então se reclina para aqueles homens e diz: atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Volta e continua a escrever. O que eu vou dizer não está na Bíblia, mas o estudo da teologia e muitos teólogos sugerem que Jesus estava escrevendo ali no chão o pecado oculto daquelas pessoas. E quando Jesus se levantou e disse: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado, eles leram ali no chão os seus pecados. E um a um, diz o texto bíblico, do mais velho ao mais novo, largaram a pedra no chão e saíram daquele ambiente. Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela disse: Senhor, não tem ninguém aqui, nem tampouco eu irei te condenar. Vai, segue a tua vida e não peca mais. A Bíblia não diz se aquela mulher voltou a pecar, se voltou a adulterar, se voltou com outro pecado, porque isso é muito claro para a palavra de Deus. Todos nós temos pecados. E você, quais são os seus pecados? Talvez venha na sua cabeça aí esses pecados revelados, esses que são muito claros a gente edificar. Mas se eu perguntasse a Deus: Senhor, escreve aqui os nossos pecados ocultos, e Deus começasse a escrever esses pecados ocultos, o que Deus estaria escrevendo sobre os nossos pecados? Existem 3 pessoas, mais ou menos, que vão identificar esses pecados. Existe uma pessoa que vai olhar Jesus escrevendo os pecados e dizer: Senhor, esse pecado aí é meu. Eu me identifico total com esse pecado. Eu estou me vendo aí. Senhor, me perdoa. Estou humilhado, eu estou envergonhado com esse pecado. Me perdoa, Senhor. Tem aquele outro grupo de pessoas que vão olhar e dizer: Senhor, mas isso aí não é comigo, não. Esse pecado aí não é meu, não. E ainda tem um terceiro grupo de pessoas que vão olhar e vão dizer: Senhor, isso aí não é comigo, não. Mas continua escrevendo, Senhor. Escreve, revela aí, isso aí é o pecado de fulano, é o pecado de cicrano. Eu conheço uma pessoa que tem esse pecado aqui, Senhor. Continua revelando, continua falando. São pessoas que têm uma dificuldade enorme de olhar para dentro de si, fazer uma autocrítica, reconhecer o seu pecado, mas tem uma facilidade enorme em reconhecer o pecado na vida do outro. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus vai falar para essas pessoas que têm uma dificuldade em reconhecer os seus pecados, mas sabem muito bem em reconhecer o pecado em outras pessoas. E nessa mesma parábola a gente pode tirar a lição que muitas vezes o nosso comportamento, a nossa postura é como aquele fariseu. Uma postura de um coração arrogante, prepotente, intolerante, diante do pecado do outro. E a parábola diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Ao templo, lugar da habitação de Deus, lugar da morada de Deus, lugar onde Deus está para ser adorado. Pelo menos era assim o entendimento naqueles dias. Porque depois que Jesus Cristo morreu na cruz, crucificou e ressuscitou, Deus escolheu não mais fazer morada em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita aqui na igreja Candeias, nesse templo onde nós estamos, e também em templo em igreja nenhuma. Deus escolheu fazer morada aí, em seu coração. Deus escolheu fazer morada aqui, em meu coração. É aqui que Deus habita. É aqui que é o templo onde Deus quer ser adorado, onde Deus quer ser
cultuado. E é por isso que a gente não começa a nossa celebração, o nosso encontro, dizendo, fique de pé, vamos orar, vamos começar o nosso culto. Porque o culto não começou hoje às 19 horas. O culto começou hoje cedo, quando você abriu os olhos e acordou. Porque você é templo. O culto é feito no templo. O culto é feito na vida. O culto é feito quando você vai trabalhar, quando você está na sociedade e também quando você está aqui. Porque você é templo de Deus e o culto é feito no templo. Mas naquela época, o entendimento era que Deus habitava no templo e aqueles homens subiram para orar a Deus. Um era o fariseu, o estereotipo do homem religioso. O que é o homem religioso? É aquele que segue as regras da religião, bem direitinho, bem certinho, e usa essas regras para barganhar com Deus. Deus, eu sou santo. Deus, eu sigo as regras. Eu mereço mais do que aquele que não segue a regra. Para o fariseu, só existia uma forma de agradar a Deus. Era cumprindo 100% a lei. E esse fariseu sobe no templo e ora a Deus, bate no peito, levanta as mãos, levanta o rosto para os céus e diz, Senhor, eu te louvo porque eu não sou pecador, porque na minha vida eu não encontro pecado, pelo menos não o pecado revelado. Porque na minha vida eu não sou igual ao ladrão, porque eu não sou adúltero, e porque eu não sou como esse publicano. Porque eu dou o dízimo em tudo que eu tenho, em tudo que eu recebo. Eu sigo os 10 mandamentos. Eu sigo a lei bem direitinho e eu te louvo porque em minha vida eu sou esse cara que não encontra pecado. É quase ele dizendo, eu sou o cara. E aquele publicano do outro lado do templo, então, se ajoelha no chão, bate no peito, um coração quebrantado diante de Deus e diz, Senhor, eu sou pecador. Tenho muitos pecados. Se o fariseu era o estereotipo do homem santo, sem pecado, pelo menos aparentemente, o publicano era o estereotipo do homem pecador. Todos olhavam para ele e o seu pecado estava revelado. Ele era aquele que cobrava o imposto aos judeus para entregar a Roma. E ele cobrava muitas vezes de forma dura, extorquia. Ele era visto como corrupto. Trazendo para os nossos dias, é como se o nome dele tivesse sido estampado nos jornais e condenado pela Operação Lava Jato, por exemplo. O pecado estava revelado, estava claro ali na frente dele. Quem olhava para um publicano percebia claramente os seus pecados. E esse homem que tinha o pecado revelado, e que era, portanto, meio que escanteado por aqueles homens religiosos que seguiam a regra bem direitinho, se ajoelha e diz, Senhor, eu sou tudo isso, pecador. Me arrependo dos meus pecados. Vem aqui, Senhor, me ajudar. Quantas vezes nós não agimos na vida feito aquele fariseu? Nós nos subimos ao templo, e entenda, templo não é mais isso aqui. Templo é aqui. E nós subimos aqui, na vida, o nosso coração, com um coração soberbo. E a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos e ouve os humildes. E muitas vezes nós oramos, batendo no peito, dizendo, Senhor, eu te louvo porque na minha vida eu sigo a regra bem direitinho. Eu cumpro os 10 mandamentos, eu não roubo, eu não mato, eu não sou um homem adúltero, eu não cometo pecados sexuais, eu não cometo pecados morais, eu não cometo pecados éticos. E a gente começa a colocar em caixas o padrão de pecado como se Deus agisse assim. Como se tivesse pecado grande para colocar numa caixa grande ou um pecado pequeno para botar numa caixa pequena. Pecado é pecado. Diante de Deus, pecado é pecado. A diferença é que alguns são revelados e os outros são ocultos. Mas pecado é pecado. E a gente tem mania de colocar diante de Deus essas categorias. E digo mais, se a gente perguntasse àquele homem, se tivesse a oportunidade de perguntar ao fariseu, você enxerga seu pecado?
Você está vendo a sua oração? Você ouve o que você está dizendo? Arrogância no seu coração. Você não percebe que essa oração é fruto também de um pecado que está no seu coração? O fariseu ia dizer, não, senhor. Isso é zelo. Zelo pela palavra. E não venha com esse papo, não. Porque eu prefiro ficar com a minha verdade. Percebe o risco? Quando a gente torna a nossa verdade uma verdade absoluta, a gente acaba ferindo pessoas. Ferindo pessoas, muitas vezes, em nome de Deus. Por que é tão difícil não julgar? Por que é tão difícil não julgar? Eu procurei essa resposta na filosofia, também na teologia, e eu confesso aos irmãos que a minha resposta é uma só. Sabe por que é difícil julgar? Não julgar? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Julgamos o tempo todo e toda hora. Julgamos no trabalho, julgamos na família, julgamos na sociedade, mas aqui dentro da igreja, onde o julgamento deveria ser, pelo menos, de menor proporção, é o lugar onde o julgamento toma uma proporção amarga. É o lugar onde o julgamento torna mais afiado, porque parece que ele vem acompanhado de uma condenação já, de um chega para lá, você não merece estar no nosso meio, e assim a gente segue seguindo a nossa religiosidade, ferindo as pessoas. O mundo nos vendeu uma falsa ideia de que aqui dentro da igreja é lugar de gente perfeita, ou de pelo menos lugar de gente que esteja buscando a perfeição. Se não for assim, então a gente pega as pessoas que não são perfeitas ou que não estão buscando a perfeição, e o que é que a gente faz com essas pessoas? A gente escanteia. Se você não é bem-vindo nesse lugar. Nossa, gente, quanta arrogância essa religiosidade traz. Esse padrão de perfeição. Esse padrão de religiosidade que torna os pecados dentro de uma caixa e transforma a gente numa espécie de padrão de vida perfeitinho, sabe? E onde é que a gente encontra esse padrão de vida tão perfeito assim? Onde é que a gente encontra essa tal perfeição? Aqui na minha vida? De jeito nenhum. Na vida de Brando, de pastor Marcos, pastor Felipe, os pastores da igreja, na sua vida, na vida de ninguém, a gente encontra esse padrão de perfeição. Mas a gente julga o tempo todo. Em nossos relacionamentos, a mesa que é posta para a gente cear, para a gente se relacionar, quando ela é posta pela religiosidade, o pão que é servido é um pão amargo. O vinho tem gosto de vinagre. Porque aquele que está na mesa e se julga mais santo, mais puro, mais perfeito, ele coloca sobre a vida do outro um padrão de religiosidade que nem mesmo ele é capaz de seguir. Gente, longe de mim tornar o pecado algo banal. Eu vou repetir. Longe de mim tornar o pecado banal. Eu sei que pecado tem suas consequências na vida da gente e tudinho. Existem pecados que a gente comete que trazem consequências eternas para a vida da gente. Irreparáveis, muitas vezes, em muitos relacionamentos. Mas veja o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo 12, diz assim: há apenas um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Há apenas um juiz. Quem é o reto juiz? Quem é o juiz capaz de julgar as nossas vidas, se não Deus? Apenas um juiz. E quem é você? Quem sou eu
para julgar o próximo. Não somos ninguém para julgar o próximo. Jesus está escrevendo o tempo todo os nossos pecados no chão. E atire a primeira pedra no outro quem não tiver pecado. Julgue o outro quem não tiver pecado. Sabe por que essa minha palavra de julgamento é a minha voz profética hoje à noite para a igreja? Porque eu já julguei e também já fui julgado. Já experimentei o pão amargo do julgamento e já dei para outra pessoa comer também. E não via feito aquele fariseu que estava fazendo o mal na vida de outra pessoa. Mas em nome da religiosidade, em nome do bem da igreja, em nome de Deus, era melhor que aquela pessoa saísse do nosso meio. E o pior julgamento que eu fiz na minha vida foi contra o meu pai. Eu passei 10 anos sem me relacionar direito com meu pai. Porque um belo dia eu olhei para a vida dele e julguei o seu comportamento, e além de julgar o seu comportamento, eu fiz como aquele grupo religioso, eu peguei uma pedra e joguei no meu pai. Cheguei a dizer a ele: não me chame mais de filho, porque você não é meu pai. Você resolve a vida de todo mundo. Meu pai era pastor. Eu vi meu pai entrar numa sala, tirar um revólver na mão de uma pessoa que queria se matar, ministrar na vida dessa pessoa, e essa pessoa depois transformar a sua vida, crescer e dar muitos frutos. Eu vi meu pai conversar com casais que já estavam separados, e esses casais voltar e viver o primeiro amor. Eu vi meu pai ministrando na vida de pais e filhos, e o relacionamento de harmonia voltar a existir dentro de casa. E eu olhava para o comportamento do meu pai dentro de casa. Gente, que coisa louca. Eu olhava para o comportamento do meu pai. Entende como a gente julga o comportamento dos outros? O que a gente julga é o que está perto dos nossos olhos. Deus julga o nosso coração. A gente julga o comportamento do outro. A gente julga o que a gente enxerga em cima do iceberg. Mas o que está embaixo do oceano, a gente não consegue ver, é só Deus. E eu não percebia as lutas que meu pai travava em seu coração. Eu não percebia a oração que meu pai fazia, feito o publicano. Senhor, eu sou pecador. E o julgamento é feito essa pedra que a gente joga no outro para arriscar de nossas vidas. E durante 10 anos, imagina, 10 anos, eu joguei uma âncora no oceano. E o relacionamento com meu pai ficou parado. Meu pai teve um AVC e lutou 2 anos contra esse AVC, tentando se recuperar. Ele era cardíaco. E toda vez que ele fazia muita fisioterapia, porque o AVC deixou o lado esquerdo do corpo dele paralisado, toda vez que ele fazia muita fisioterapia para movimentar o lado esquerdo do corpo, o coração dele não aguentava e ele ia para o hospital. E todas as vezes que ele não fazia fisioterapia, os órgãos do lado esquerdo do corpo sofriam e ele precisava também ir para o hospital. E um certo dia, já de noite, meia-noite, eu me mexia na cama e minha esposa disse: você parece que vai ter um infarto. O que é que está acontecendo? Você está tão inquieto. E eu disse: Deus está falando que está na hora de jogar a pedra, de largar a pedra, de parar de julgar e de trocar o pão amargo pelo pão da graça.
pelo pão do amor. Meu pai está dizendo que é para mim ir lá, o Deus está dizendo que é para mim ir lá no hospital falar com meu pai. A minha esposa vai lá. Escute a voz de Deus. Deus está lhe fazendo um convite. Escute a voz de Deus e vá lá. Eu peguei o carro de meia-noite e fui bater no hospital. A minha mãe estava cansada já, dormindo com ele várias noites. A gente tinha contratado uma enfermeira para minha mãe poder dormir em casa naquela noite. Não sabia a gente que já era providência de Deus. E quando eu cheguei naquele quarto de hospital, eu disse para aquela enfermeira, vá para casa, toma o dinheiro aqui do táxi, vá dormir em casa hoje, porque quem vai ficar aqui com ele sou eu. E durante aquela noite, Deus foi fazendo milagres na vida da gente, foi removendo muita coisa em nosso relacionamento. E quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, meu pai pediu para tomar banho. Gente, vocês não sabem o que é para um filho que está há quase 10 anos sem falar com o pai, dar um banho no seu pai. Ele não se levantava daquela cama, porque o lado esquerdo do seu corpo não tinha mais movimento. Eu peguei uma ducha com água e sabão e fui passando ali no corpo dele, no braço dele, na perna, no peito. E cada passada daquela bucha com sabão ia lavando o corpo dele, ia lavando também as nossas feridas. Ia lavando também os nossos traumas. E uma certa hora eu disse, pai, me perdoa, porque eu julguei o seu comportamento durante 10 anos. Porque eu joguei pedra no Senhor durante 10 anos. E ali, Deus fez a sua obra. Disse, filho, eu te perdoo e não só te perdoo, como também peço perdão. Coisa louca, gente. Já pensou o que seria a igreja se a gente parasse de julgar os outros? Se as pessoas pudessem entrar aqui do jeito que são, sem a gente julgar? Os relacionamentos que a gente poderia viver? 10 anos jogado fora, relacionamento. E Deus curou a gente naquele momento. Momento maravilhoso. Isso durou 2 meses. Porque depois de 2 meses, meu pai faleceu. Mas Deus me deu a graça dele, antes de falecer, eu jogar a pedra, largar a pedra do julgamento. O julgamento só serve para afastar a gente. O julgamento só serve para quebrar relacionamentos. E Deus hoje à noite está fazendo o mesmo convite que fez a mim naquela noite. Já faz tempo, faz 13 anos que isso aconteceu. E Deus mandou eu sair da cama e dizer, filho, larga essa pedra, para de julgar. Quem é o juiz nessa situação? Não sou eu o juiz? Não se coloca na posição de juiz. Coloca essa pedra na cruz e deixa que o resto eu vou fazer. E Deus está fazendo esse convite a você, a você, a você, hoje à noite. Larga a mão dessa pedra. Deixa de julgar. Convite Deus está fazendo. Mas cabe a você aceitar. Cabe a você hoje à noite pegar essa pedra e jogar no chão. Porque você está percebendo que os pecados que Jesus está escrevendo no chão são os seus pecados e não os pecados daquele que você está julgando. Hoje à noite daqui, tem 2 tipos de pessoas que vão sair desse salão. Pode sair o fariseu, aquele que vai terminar a noite batendo no peito e dizendo, Senhor,
Obrigado porque em minha vida não encontro pecado nenhum. Ou publicano, que vai dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou tudo isso e vem com a tua graça me abençoar, porque sozinho eu não consigo. De qual das duas maneiras você quer sair hoje à noite daqui? Entregando para Deus as suas mágoas, o seu julgamento, os seus relacionamentos, com pessoas muito próximas, como foi o meu caso, e com pessoas que talvez você nem conheça, que esteja aqui no meio do salão, no meio da igreja, e a gente julga tanto. Esse meio religioso, né, esse ambiente religioso, parece ser um ambiente propício para isso, quando não deveria ser. Hoje é a noite da gente colocar isso diante de Deus e dizer, chega, eu jogo fora essas pedras da acusação. As pedras do julgamento, além de destruir os nossos relacionamentos, de riscar o outro da vida da gente, quando não risca, deixa os nossos relacionamentos muito triste. Muito triste. E tem uma música de Padre Zezinho, quem tem mais de 40 anos vai lembrar dessa música, que dizia assim, uma criança me parou com papel e caneta a sorrir, tarefa escolar a cumprir. O que é preciso para ser feliz? Então eu respondi, para ser feliz, é preciso caminhar como Jesus caminhou, é preciso amar como Jesus amou, é preciso sorrir como Ele sorria, é preciso abraçar como Ele abraçava. E assim, no fim do dia, eu sei que deitarei muito mais feliz. Esse é o segredo da gente ter um relacionamento feliz. É caminhar como Jesus caminhou. Jesus era amigo dos publicanos, daqueles que tinham pecado revelado, que todo mundo via. Mateus, dos 4 evangélicos, era publicano. Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu, quero jantar na tua casa hoje à noite, era publicano. E Deus quer jantar com você hoje à noite, ok? Deus nos abençoe, que essa palavra possa encontrar em nossos corações um lugar macio e fértil, e que no tempo certo Ele possa dar o seu fruto. Deus nos abençoe.